Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta quinta-feira está no ar e nós vamos falar, claro, da derrota do Grêmio, da vitória suada, apertada do Internacional, da Copa Libertadores. Vamos projetar o final de semana, enfim, nós temos muita coisa para falar com você, tá legal? Então economize com os por falar em pau. O Grêmio tomou um pau ontem, né? Nossa, era esperado, né? Era esperado que isso acontecesse, porque o Grêmio realmente está desarticulado, está desmontado, é um amontoado de time, não é um time de futebol, é um amontoado, não é uma equipe, né? Isso já vem, esses sinais já vêm sendo mostrados há tempo. Na verdade, o Grêmio, quando teve aquele fracasso rotundo contra o Atlético Paranaense e quando teve aquele fiasco contra o Flamengo, ele já deveria ter compreendido que devia ter mudanças sérias, né? Mudanças importantes no seu grupo. E não foram feitas essas mudanças, né? Foram feitas mudanças pontuais e alguns erros, inclusive, foram cometidos, né? E depois, agora, durante todo esse ano, o que aconteceu? O sucesso que o Grêmio teve nos Grenais, no Gauchão, ele se deveu a um conjunto de talentos que o Grêmio tinha, né? Everton entre eles, Cânime Jeromel em forma, Maicon em forma, Jean-Pierre em forma, são todos grandes jogadores, Matheus, Henrique também são grandes jogadores, só que o talento individual às vezes não resolve, não é o suficiente, né? Sobretudo quando o time está fisicamente desarticulado, taticamente desarticulado, né? Animicamente também está abalado, a gente vê que está abalado, né? Então tem muitos problemas o time do Grêmio, muitos problemas, e essas mudanças radicais já deviam ter sido feitas, vão ter que ser feitas agora, no momento em que não vai dar nem tempo mais de o Grêmio ganhar alguma coisa, porque ele não vai conseguir mais se levantar, se erguer, né, sem um grandíssimo esforço. Então o que ele vai ter que tentar fazer agora no resto do ano é não fazer fiasco no resto do ano. Vai sofrer, mas o ideal é não fazer fiasco. Pois é. Guerrinha, o que dá para dizer disso, Guerrinha? Pedro, o Grêmio, eu tenho dito aqui que o Grêmio está pagando hoje o preço de ter sido tão satisfatório ontem. E essa comparação, ela é simplesmente inevitável entre os torcedores, entre a imprensa, né? Mas não deveria ser feita internamente. E eu acho que o Grêmio se enganou aí. A gente ouvia falar tempos atrás, muita gente que levantava a hipótese de que o Grêmio estava sem pernas, e o presidente Romildo Bolzan veio numa entrevista e disse: não, é a ansiedade, vocês estão enganados. E aí o Grêmio, num jogo contra o Bahia, que ganhou lá, o Renato disse: vocês não falaram na preparação física, nós corremos mais do que os caras, que tinham 11, nós tínhamos 10. Pois hoje já se cogita a mudança do preparador físico. Talvez tenha, em 10 dias aí, caído a ficha, né? O Grêmio perdeu muita qualidade de uns tempos para cá. Perdendo qualidade, perdeu a efetividade. E perdendo a efetividade, começou a perder o respeito dos adversários. Todo adversário enfrenta o Grêmio agora achando que pode se dar bem. Ao contrário do que acontecia. Quando um adversário caía aqui na arena, todo mundo ficava assim, vamos pegar o Grêmio. E aí era complicado. Então o Grêmio tem que achar os seus verdadeiros erros, os seus verdadeiros problemas e tentar minimizar a coisa. Só isso. Muito bem, Maurício Saraiva. Não, Maurício não tá. O Diogo? Tá no Globo Esporte ainda. Pedro, boa tarde a todos. O Grêmio perdeu identidade, Pedro. Tudo que nos remetia ao Grêmio sumiu. O Grêmio tinha mais finalizações com o adversário, mais chances de gol, ficava muito mais tempo com a bola. Agora até o Atlético Goianiense fica mais tempo com a bola. Ontem, então, segundo o nosso aplicativo aqui, o Tricolor Gaúcha ZH, o do Inter é Colorado Gaúcha ZH, o adversário ficou 70% com a bola. Alguém aqui imagina o Grêmio tendo 30%, 20% de posse de bola? O Grêmio não consegue sequer ficar com a bola, que era uma marca do Grêmio. É algo incrível, absurdo. Então, assim, o Grêmio perdeu a identidade. Esse não é o Grêmio que a gente conhece. O aplicativo aí não traz, mas eu quero adicionar de uma finalização só? Sim, lá na Cordilheira, né? Lá na Cordilheira.
Não foi em gol, foi aquele chute do Diego Souza que a bola foi lá na Cordilheira. Só isso o Grêmio teve ofensivamente. Pô, é muito pouco, né? Não teve nada, né? Não, nada. O Grêmio não fica com a bola, mas o Grêmio não fica com a bola. Só me permite, nesse ponto que tu tá tocando aí, só para não... que tu tá falando aí que o Grêmio não tem posse de bola. Um dos motivos pelos quais o Grêmio não tem posse de bola não é só porque ele não sabe mais tocar bola. É porque ele não consegue mais tirar a bola do adversário. Ele não consegue. É impressionante a fraqueza física dos jogadores do Grêmio. Eles não conseguem marcar o adversário. Ontem, Davi, o Fuenzalida, que tem 35 anos, é um cara antigo, assim, o Chile não renova a geração, né? Estava naquela seleção chilena que foi campeã pela primeira vez no time da Copa América. Ele jogou livre o tempo inteiro pelo lado direito. O Luiz Fernando e o Alisson não ajudaram a fazer marcação. Os volantes do Grêmio marcam por dentro. Aí o zagueiro tinha que sair da área. Num dos gols do Grêmio estava o pobre do David Braz ali correndo do lado, já sem o Jeromel. E aí o cruzamento veio para a área. O Grêmio não marca. E essa questão da preparação física, se o Grêmio resolver trocar agora, acho que foi tu que disseste muito bem, vai adiantar o quê? Trocar a preparação física agora, vai correr mais no Grenal? Não vai. É um erro grave, que se for isso mesmo, foi cometido lá atrás. Sem falar uma questão de bastidores, Pedro, que daí é uma outra questão, que é uma espécie de dicotomia do futebol com a área da administração. Eu lembro e aí a gente está falando especificamente no Klaus Câmara, porque eu lembro que na outra crise do Grêmio, que também foi depois do jogo da Católica, o André Silva, que era o repórter que estava lá na Cordilheira, ele flagrou alguns dirigentes brabos com o Luan, que depois, inclusive, no dia seguinte perdeu o lugar no time. E aí, o André, claro, relatou essa bronca, era no banheiro ainda por cima, na fila do xixi. Ele ouviu lá e falou. E aí, um dirigente que nem está mais no Grêmio agora, perguntou para ele, perguntou assim para o André, só me pergunta se foi do futebol ou não foi do futebol a reclamação. Não estou dando nomes aqui, o André relatou essa história no ar. Então, essa questão aí de algum descompasso em outros setores, elas não são de agora. Inclusive a preparação física, a gente lembra do Kahneman reclamando da demissão do Rogerinho Dias. Aí nós temos que colocar... Sabe que, Pedro, eles levantaram um assunto aí agora que me remete a pensar numa coisa. O Grêmio está jogando sem a bola, né? E muitas e muitas vezes nós escutamos, esse aqui joga sem a bola, então não pode jogar. Futebol é com bola. Com bola é melhor, né? Quando tu joga sem a bola, tu tá correndo o risco de levar uma pancada. E o Grêmio tinha muito a bola tempos atrás, muito. Agora o Grêmio não tem mais. O que está acontecendo assim de mais importante nesse momento? O Renato, que era, por todos os motivos, merecidamente incontestável, passou a ser contestado. Olha que ponto nós chegamos. O Grêmio, pouco tempo atrás, foi campeão gaúcho. O Renato exaltou e fez bem, porque é um título que conta. O seu maior adversário nem chegou, perfeito. Mas aquele Renato que todo mundo, quando dizia assim, o problema está aqui, está ali, é o Renato. Não, o Renato não. Hoje, as redes sociais já começam a colocar em dúvida se ele deve ou não deve continuar. Eu acho que deve. Entendeu? Agora, mas ele deve continuar para achar o furo da bala. E parece que o furo da bala não é fácil de ser achado. Então é uma missão muito complicada para o treinador do Grêmio. Agora, um troço interessante, Davi, é que no ano passado, nesta época, na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, o Grêmio perdeu para esse time, naquele estádio, deu uma crise, o Luan saiu, e aí o Grêmio buscou algumas soluções e se arrumou. É verdade. Eu acho que isso pode ser uma esperança, mas é na mesma casa, no mesmo banco, no ano passado, as mesmas flores e os mesmos jardins. Eu lembrei de ti ontem, Pedro. No ano passado eram poucos canteiros, né, para serem consertados. No ano passado o Grêmio colocou o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, manteve tinha jogador para entrar, né? A gente segue a gente está seguindo aquela linha, né, da figura da praça, do jardim. Claro, então, assim, era pouco que tinha que consertar, entendeu? O Matheus Henrique e o Jean-Pierre entraram, mantiveram uma ideia de jogo, e isso é algo que a gente vem falando há dias e semanas, já desde a saída do Everton. A saída do Everton ela expôs um problema estrutural do Grêmio, que o Everton conseguia esconder pela individualidade dele, ele resolvia. E hoje a gente está vendo que não adianta o Renato trocar duas peças como ele fez no ano passado. No ano passado ele tirou o Michel e o Luan,
e era claro que os dois estavam muito abaixo, tanto que o Michel nunca mais conseguiu jogar no Grêmio, né? Mas Léo é mais grave do que o Everton, é mais grave do que o Everton, eu tô concordando contigo. Esse ano, Diogo, esse ano, não, é só para completar, esse ano me parece que o problema é muito mais profundo. A questão do Grêmio é que o Grêmio não sabe se ele vai jogar naquela ideia de troca de passes ou se ele vai criar um novo modelo. Não sei se o Renato consegue isso e ele tá no meio do caminho. Não, Léo, esses problemas que tu... expostas, né, Davi? Esses problemas que tu tá relatando aí que o Grêmio teve no ano passado contra esse mesmo adversário, mesma praça, mesmo banco, mesmo jardim, tudo isso aí, esses problemas aí, eles não foram, na verdade, resolvidos. Não foram. As questões do Grêmio, elas não foram, elas se adiaram por isso que tu disseste. Pelo talento do Everton e por alguns outros talentos individuais. Kahneman e Jeromel. Ontem o Jeromel estava aguentando a defesa sozinho, estava suportando. Até que ele não aguentou mais fisicamente e se lesionou, como aconteceu antes com o Kahneman. Não é à toa, aqueles sinais que eu escrevi sobre eles, que o time vai emitindo. Quando um time começa a ter jogadores expulsos, 4 em sequência, um depois do outro, uma partida depois do outro, e jogadores lesionados, é porque alguma coisa está acontecendo no jeito que o time joga. E o Grêmio está sempre Davi, correndo atrás do adversário, por isso. Eu tenho uma coisa que o Davi falou no início ali, que o Grêmio mudou, né? O Grêmio diagnosticou e mudou. Mas se ele mudou errado, né? E tem ontem, até depois do balanço, o que mais me mandavam, além de pedir para preparação física do Grêmio, né? No caso, o preparador profissional, Márcio. Me fugiu sobre o nome do. Perdão, Márcio Meira, isso. Ele sair, além da saída do Renato também, realmente é bem grande o pedido da saída do treinador, é que a entrevista do Kahneman do dia 17 de janeiro já expunha algo que eu lembro direitinho. A gente estava no sala, o presidente Romildo Bozan estava conosco, né? Éramos 2 presidentes conosco. Só que isso não é problema do Kahneman, né? Ele tem que jogar e jogar a bolinha dele e não se meter em decisões. Mas é uma exposição de um problema que existia. Pedro, mas aí é que tá. Os jogadores não gostam do CEO porque o CEO corta a despesa. Mas eu não sei se era o CEO, o papel Pedro. dele. Pedro, não sei se era o CEO que ele estava falando. Não eram os jogadores, os dirigentes que não gostavam, Pedro. Seja quem for, o CEO, cada um tem uma tarefa dentro de uma organização. Tá? O financeiro da RBS vai pedir dinheiro, não, é muito, não, faz com menos. É tudo assim, em qualquer lugar do planeta. Mas Pedro, a gente não está falando que é o CEO, jogador de futebol falando tem que... isso? Não, porque no ano passado a onda era o CEO. Eu acho que foi o preparador físico. Mas pra aí quem é que tá, ele disse isso? ano passado a onda, aí é que tá, ninguém sabe. Que ele deu? E aí ontem veio à tona, esse levantamento, esse questionamento que eu estou colocando agora. A direção do Grêmio tomou a decisão. A direção do Grêmio tomou a decisão de tirar funcionários. Isso não é problema do Kahneman, não é problema dos jogadores, é problema da direção. Se eles erraram e agora está dando repercussão muito ruim porque tiraram o preparador físico que era bom e botaram um que não é bom, azar do Grêmio. Agora, eles não têm que se meter nisso, eles têm que jogar. Beleza. Mas o Kahneman joga, Pedro. Olha só, não é problema, não é problema dos jogadores, eles não escolhem. Mas isso afeta diretamente o trabalho deles. Senão o Kahneman não iria lá e dava aquela maneira com que ele discursou. E eu lembro direitinho que o presidente, ele soube muito bem administrar a situação, que ele falou assim, como é que nós vamos ir contra o jogador que está indignado? Essa indignação me serve. Esse tipo de jogador me serve. E as a gente coisas estava se lá na acalmaram. praia, te lembra? A gente Exatamente. tava lá na praia. Ele disse que o Kahneman era um cara frontal, né, Duda? O cara é frontal, ele diz na cara. Ele fala assim, e ele é sanguíneo, e esse é o Kahneman que a gente gosta, esse zagueiro me serve. Tá certo, claro. Daí apaziguou, tá tudo certo, né? Não tem como tu ir contra. Bom, nós tínhamos a palavra oficial do clube, que, né, na pessoa do presidente. Só que o que vem à tona, todo mundo lembra de novo, que de repente não era só isso. Não era só isso. Mas vem quando perde, quando ganhou 3 Grenais, não veio. É quando perde. Mas claro, Pedro, que não veio. Tá, mas e daí tu queria que viesse? Só que eu não e quero muita nada, gente... Só tô te dizendo o que acontece. Tudo bem, é modo de dizer, tu quer o quê? Nós estamos discutindo, debatendo. Eu sei. Quando o Grêmio ganhou, o Gauchão, eu odeio ficar dizendo eu. Mas nós, o programa, a sala de redação, apontou coisas aqui. Ou tô errado? Há quanto tempo a gente vem falando isso? Há quanto tempo a gente dizendo que preparação física? Há quanto tempo eu venho discordando das coletivas do Renato todos os pós-jogo?
respeitosamente, sempre eu discordo do Renato. São dizendo as assim, o mesmas Renato... desde o dia que ele chegou no Grêmio. Só que agora começou a perder, aí começa a florar, né? Mas a verdade é que o Grêmio faz tempo. Física, Não é Duda. agora que o Grêmio começou a perder. O Grêmio teve dois grandes times que eu olha pra mim assim, era pra fazer história no futebol brasileiro, assim, tipo Flamengo do Zico, tipo o Inter do Falcão, sabe? Tipo o Santos do Pelé. Assim, mal comparando, claro, Santos do Pelé é difícil de comparar, mas enfim. O Santos do Pelé tu tira aí. Mas era um time para fazer história no futebol brasileiro. Fez de certa forma, mas poderia ter feito mais. 2016 e 2017. Depois disso, 2018, o Grêmio foi campeão gaúcho, tal, mas não conseguiu grande sucesso. Ele acabou sendo eliminado pelo River Plate de um jeito melancólico, em que a gente viu que o Grêmio não tinha grupo suficiente. E mesmo assim, aliás, não tinha grupo suficiente já no Mundial, né? Que estava todo despedaçado contra o Real Madrid. Mas aí que ele foi eliminado melancolicamente pelo River Plate dentro da arena lotada, podendo empatar o jogo, e empatando o jogo até quase o final terminar a partida, e ele mesmo assim acabou sendo eliminado, o que é inadmissível para um time que é vencedor, que é copeiro e que tem os jogadores que o Grêmio tem. Pô, tudo bem. Aí teve todo aquele problema na Libertadores e tal, aquele julgamento do técnico do River Plate. Aí no ano seguinte, as duas eliminações, uma levando uma goleada vexatória no Maracanã, e a outra, depois de vencer em casa, ser eliminada daquele jeito também pelo Atlético Paranaense. Pô, peraí, aí tinha que acender. Tudo é verdade. Tinha que acender a luz amarela. Não, peraí, alguma coisa grave está acontecendo aqui. A mudança tem que ser uma mudança mais profunda. Tem que se ver o que está acontecendo. Porque jogadores do time titular, né? O Grêmio teve desde então. Só que ele não conseguia fazer as coisas. Então tinha que ver o que está acontecendo. Não foi feito. E o Grêmio está pagando agora pelo que não foi feito. Vamos ser práticos, tá? O que o Grêmio apresenta no jogo de ontem? Fala, vai. Nada. Não, só para não perder o gancho do Davi. Eu acho que foi feito. Até a mudança, a direção mudou, fez uma mudança, talvez não tenha dado resultado, mas ela fez uma mudança profunda, porque se analisava que o departamento médico do Grêmio não entregava os jogadores, que os jogadores ficavam muito tempo, que lá no Flamengo se lesionavam, era o exemplo até o Flamengo e tal. O Grêmio mudou todo o seu staff técnico. O Grêmio trouxe O departamento médico não é a mudança profunda, Léo. Davi, eu vou te dar a lista. Eu vou te dar a lista, só um pouquinho. Eu vou dar a lista. Saiu Dr. Márcio Bolzoni, o Dr. Felipe do Canto, saiu o Rafael Gobato, saiu o Henrique Valente, se não me engano é Valente sobre o nome do Henrique, fisioterapeuta, saiu a nutricionista Catiúci, saiu o Rogerão, saiu o Rogerinho, saiu o José Leandro, fisiologista, saiu o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa. Olha quantos profissionais todos. E eu lembro direitinho dos caras da funções auxiliares, a direção não foi omissa, né? Funções auxiliares. Mas eu não sei, Pedro. Mas assim, ó, toda a parte de saúde da seleção brasileira. Rogerinho era preparador físico de seleção brasileira. Mas, Pedro, a gente não tá acusando aqui o Romildo de omisso? Não, eu sei que tu não tá, eu só tô chamando a atenção. Claro, a gente tá dizendo, ele fez a mudança, tá? Ele entendia que era necessário, fez a mudança, embora os resultados, o do Flamengo indicasse uma mudança. Porém, vamos lá, hoje, o momento, eu lembro direitinho da gente ter falado isso aqui agora há pouco, eu acho que o momento agora é muito pior do que o momento do Flamengo, porque eu contestei uma frase do Renato. Não, já passamos outros momentos piores, não sei o que. Não. Este é o pior momento que o Grêmio está passando. Falamos e sublinhamos. Se naquele momento houve uma mudança drástica como aquela, bom, o que esperar de agora? Eu acho que essa mudança drástica, ela é drástica em funções auxiliares. No cerne do futebol, que é esse que é o problema. O Renato não vai sair. O Renato não vai sair, a forma do time jogar não vai mudar. As ideias são as mesmas, os conceitos são todos os mesmos. De tudo que foi mudado, o que mais influenciou, e aí foi para pior, foi a mudança no departamento de preparação física, né? Isso está claro que foi para pior, está claro, assim, é gritante que foi para pior. Além disso, a gente não vê uma orientação diferente no futebol.
Poderia mudar mesmo estando com o Renato. Olha, Renato, vamos mudar isso aqui, senta aqui, vamos conversar. A coisa não está andando bem. O que nós vamos fazer? Conversa com o treinador. O treinador é aberto para isso. Eu sei que o Romildo tem liberdade para conversar com ele. A gente viu quantas vezes, nós todos aqui somos experientes do futebol, dirigentes importantes, vices de futebol, presidentes mesmo, encosta no treinador e diz, pô, desse jeito não dá, o que nós vamos mudar aqui? Isso acontece, isso é normal. Por que não aconteceu no Grêmio? Mas se o problema é grave é físico, aí não tem como... Qual é o modelo de jogo que vai se imperar? Se tu tem uma questão grave física... Porque o Rogerinho, quando ele saiu, foi lá em janeiro, já tinha até começado a pré-temporada. Até o tempo da saída ficou estranho, ninguém entendeu direito, né? Por isso a bronca do Kahneman, que é um... Estranho e errado, né? Só que agora, se o Grêmio demitiu o Renato essa semana, o Grêmio vai reproduzir aquilo que fez o Pífero. Não. Na véspera de Grenal... Não é hora de demitir. Não adianta nada. Eu já vou me antecipar agora. Não é hora de demitir. Antes do clássico, pelo amor de Deus. Não. Dos dois clássicos, né? Tem dois, tem um dia 3 também. Hipótese nenhuma. Tem outras coisas a se fazer que não é o treinador. Embora a torcida, Pedro, é impressionante. É impressionante. Ontem eu estava na transmissão, o pedido de saída. Eu, Duda, não acho e não entendo que a saída do Renato neste momento seja necessária. Mas vou pontuar. Vou pontuar. O Grenal é o jogo que tem que se avaliar. Dependendo da maneira com que o Grêmio jogue, não é nem o resultado. Jogue o resultado. Acho que vai ter que ter uma avaliação para isso. Eu acho que o Renato no momento não corre risco nenhum. Acho que não corre risco. Mas o Renato vai agora para uma semana, já começando pelo domingo até a quarta-feira. Ele vai sob a mira do canhão. O Grêmio enfrenta o Palmeiras no domingo, muito provavelmente poupando jogadores. Né? Por quê? Porque tem um Grenal na quarta-feira. O Palmeiras poupando continua bom. Lesionado, não, o Grêmio poupando. O Palmeiras não tem motivo para poupar. O Palmeiras está classificado na Libertadores com 100% de aproveitamento. E o Palmeiras ainda sonha também em ser campeão brasileiro, encostar lá na frente. Primeiro que ele está bem na frente do Grêmio. Então o Palmeiras, com toda certeza, virá aqui domingo com o que pode botar em campo de melhor. Ao contrário do Grêmio, que na quarta-feira tem um Grenal. Tendo um Grenal, o Grêmio vai o quê? Vai priorizar o Grenal, claro. Porque se perder o Grenal, a casa balança e pode cair. Não, corre sério o risco de não classificar na Libertadores. Exatamente. Jogar o Grenal. E depois do Grenal tem o Atlético Mineiro, Guerrinha. Então a tabela do Grêmio, a tabela agora futura do Grêmio, ela é uma tabela que coloca o Renato com a possibilidade de balançar. Não acho que ele deva cair hoje, não é isso, acho que não tem nem cogito isso. Mas ele vai para uma semana agora que ele vai precisar mostrar serviço. Porque se não mostrar, o que já está ruim vai ficar péssimo. E aí, meu amigo, pode estourar no pescoço dele a gravata. O dirigente tem que saber, o que ele pensa, qual é o diagnóstico que ele está tirando da doença, do problema que ele está enfrentando, certo? Se ele acha que é o treinador, não estou dizendo que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas se ele acha que é o treinador, ele tem que tirar o quanto antes, porque essa sequência de jogos, tem o Palmeiras, tem o Grenal, depois tem outro Grenal, tem o Atlético Mineiro, tudo isso aí, essa sequência aí, com o treinador, que se o dirigente chegou à conclusão que não serve mais, vai ser uma tragédia igual. O Grêmio vai enfrentar o Grenal, Léo, sem o Jeromel e sem Maicon, certo já. O Gabardo estava dizendo que nenhum dos dois joga, os dois estão machucados, tá? Ele não tem o Paulo Miranda aqui, que seria o reserva para a zaga. Ele talvez não tenha o Kahneman, não vai ter o David Braz, que foi expulso. A tendência, o jeito que o Grêmio sem todo desmontado fisicamente. Ontem eu estava dizendo que eu pensei no Pedro Ernesto. Né? Eu pensei no Pedro Ernesto por causa dos dois volantes pequenininhos na frente da área. Realmente não deu certo. Claro tá? que não dá.
Então é o seguinte... Mas quem é que deu certo ontem? A tendência... Mas não é loucura, certo, não é tem pelos nada a dois ver volantes. loucura, cara. Não, não é pelos dois. tem a ver, sim, tem a ver ali, o cara precisa, Tem a ver. ele não tem nem perna para atravessar. O Lucas Silva não tem grandão nem não perna. estava dando resultado Não também. tem nem perna. O cara não tem nem compleição Davi, é o física. processo coletivo, Davi. Não, sim, o tem outro processo coletivo, coletivo. mas a imposição. Matheus Vai Henrique botar não tem o perna. Darlan de zagueiro, por exemplo. Não, mas o Matheus Henrique não tem perna e joga. Mas é Não vai outra botar o posição. Darlan de zagueiro. Mas só que tu tem Mas, dois Davi, volantes. Um é outra volante posição, pequeno. Davi. Um volante pequeno tu suporta. Dois volantes pequenos, aí não tem como. Aí o que Grêmio acontece? não tá marcando, Davi. Pois é, mas não estava marcando também. Uma das razões é essa. Tem dois petiços na frente da área. Então tira e bota um grandalhão ali, nem que seja um outro zagueiro. Dois petiços na frente Bota não dá. o ruim ali então mais tu tem grande. isso aí, a tendência, Bota o Pedro, ruim. Aí a o ruim vai tendência, jogar bota com um 10, ruim grande. Pedro. Se botar um volante ruim, tu joga com 10. Não, Bota ele um tem que ruim ser grande. Ele A tem que ser tendência- grande. O Edinho foi campeão do mundo. é ser- O China foi campeão do mundo. Então, Isso, então, a então vamos tendência é colocar ser o Fernandão na amassado no segurança. Grenal. Amassado. Tu no entendeu? Grenal. Tu Ei, entendeu? Davi, eu deixa acho eu que chamar o jogar comercial. de O Davi vocês. fala do... O Davi fala da questão do setembro do Grêmio, né? E assim, o Renato, embora... Eu acho errado trocar técnico. Eu acho que o Renato é um cara que tem capacidade de recuperar o Grêmio. Ele conhece o Grêmio, ele tá há 4 anos. Tá completando 4 anos amanhã, né? Dia 18. Amanhã. É. 4 anos Então, e 5 o temporadas. Renato é o cara Amanhã- mais amanhã é capacitado, 4 né, anos. Diogo, pra... tá mais capacitado, porque ninguém conhece mais o grupo do Grêmio do que ele. Ninguém tem mais o comando do que ele. Trocar agora eu acho um erro. Mas assim, a gente não pode fechar os olhos. Eu o tenho setembro saudade. do Renato... O setembro, Pedro, é decisivo. Só porque aqui, ó, Palmeiras, depois o Grenal, o Atlético fora e fecha dia 29 com a Católica em casa. Se ele não Essa se noite, recuperar, é, eu não sei se vai o ser Renato ruim. entra em outubro. Olha aqui, essa noite sonhei com o Jandir, só para lembrar para vocês, tá? Que tal jogador. fazer Bom pagamento? jogador. Bom jogador, claro. Não, ele que sabia tal jogar. Não era Sabia. brucutu, que tu tá querendo dizer aí. sim. Ah, Mas era tá. um volante que se posicionava à frente do zagueiro. Se souber jogar, melhor. Se não souber, ainda mantém, tá? O Arthur Que não tal- jogava no teu time. Hein? O Arthur não jogava no Joga, teu Arthur time. jogava baixinho, com o Jair, joga, dois, não. Pequenininho e tal. Não, Arthur dois jogava não, com o só um. Jailson. É. Ah, Joga tá, com o então, Jailson. Jailson, O bom era o Jailson, foi vendido o Arthur pra era China uma e já rendeu enganação. uma grana Deixava pro ele Grêmio, jogar. viu? Deixava ele jogar. Por Não, isso tu que ele não tu ficou no Barcelona. Tinha que ter ido o tu tem- Jailson pro Barcelona. É, foi o Tu que tem que faltou. complementar. Ele não tomava 8. Tu tem que complementar sempre a questão que envolve um baixinho e um grande. Agora, se tu botar 2 baixinhos, foi aquele primeiro gol que o Grêmio tomou ontem. Tinha um anão lá tentando tirar de cabeça, não tirou. Chegou o Gimo ao... Estamos de volta com Sala de Redação, 1h41. Eu te chamei para dizer que a pressão do Grêmio, a partir do resultado de ontem, / desempenho de ontem, porque o resultado é o que coloca na tabela e o desempenho é o que projeta na tabela. Se você perde, mas teve uma boa atuação, pode projetar uma reação no jogo seguinte. Mas no caso do Grêmio tem reiteradamente havido derrota com mau desempenho. E o de ontem o pior de todos. É verdade que com todos os protagonistas ausentes que a gente já falou tanto, do Jean-Pierre ao PP, passando pelo Maicon e o Kahneman. Mas o resultado com o desempenho, Pedro, esse combo está pressionando o Grêmio a partir de agora. No Grenal do Beira-Rio, o empate não é bom para o Grêmio. Em qualquer Grenal que você vá fora de casa em condição normal, empatar seria um resultado razoável, estrategicamente ajustado. No caso do Grêmio atual, com o desempenho dele, não é bom Mas, para o Maurício, Grêmio. o Grêmio tem 2 jogos em casa depois contra adversários diretos. Mas um Ou seja, deles- a situação um do Grêmio, deles, Pedro. se empatar o Grenal, acho que não é ruim, não. Pois é, mas deixa eu argumentar para você o até boa, contraponto. Maurício. Se empatar, pode ir a 10 pontos. Pois é, mas 10 veja- pontos é um número mágico para classificar. Não Pois pode é, ir a só- 11. Pois Não, é, se Diogo, mas eu empatar, quero... vai- Ontem empatar- 4. se O Grêmio empatar, vai a venceu 11. fora. É, vai a Se 11. empatar, vai a Beleza, 11. 5 Mas mais vocês- 6, 11. Vocês Se são empatar, vai a considerados, meus 11. amigos. Se empatar, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Se empatar, vai a 11 e 11 classifica. 11 Mas aí, entra em- ô Guerra, 11 já entrou. eu tô argumentando com vocês aqui na bancada que o combo do resultado com o desempenho. Se nós formos só pelo resultado e pensar que haverá 2 jogos na arena, bom, aí você pode ter uma visão mais otimista. Nesse momento, os resultados com o desempenho colocam o seguinte: se o Grêmio empatar com o Internacional, o jogo do lado, o jogo paralelo, é o América contra a Católica. Havendo um vencedor nesta partida, o vencedor ultrapassa o Grêmio, mesmo que haja empate. E aí você vai para o outro ponto.
Você vai jogar em casa, sim, 2 de 3. Só que você vai jogar em casa contra o time que está à sua frente, para o qual bastará o empate. E o Grêmio, com o desempenho deste momento, fica muito pressionado. Você precisa ganhar de qualquer. Eu estou dizendo que o empate para o Grêmio nesse momento, com o desempenho dele, é um resultado ruim no Beira-Rio. Mas para que o Grêmio vai querer se classificar? Mas vamos deixar uma coisa clara Maurício, aqui, ó. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se o Grêmio não ganhar os seus jogos em casa, o Grêmio não vai classificar, mesmo que ganhe o Grenal. Não, mas ele não vai ganhar o Grenal e ganhar as duas em casa não classifica. Ele não vai ganhar. Em Guerrinha aí, Davi. O Grêmio ganhando as duas em casa. Ele vai a 10. O Grêmio ganhando as duas em casa. O Grêmio ganhando as duas em casa pode, muito provavelmente, se classificar só com as vitórias de casa. Com os 10 gols, que é um número mágico que a gente conta sempre de ele não classificação vai na ganhar as Libertadores. partidas em casa. Olha aqui, ó. Pra que o Grêmio quer se classificar na Libertadores? Pela cota. Não vale. Tá bom. Não. Olha aqui, ó. O Grêmio se classificar na Libertadores é pior. É pior pro Grêmio. Ele vai apanhar lá adiante. Não, Davi. Ele vai apanhar. Não, eu estou dizendo para você. Os sinais que o Grêmio está emitindo são sinais claros de falência completa. O Grêmio, se for adiante em qualquer... Ele tem que torcer para empatar os 2 Grenais que ele tem. Tudo bem, deixa ser eliminado lá na frente. Agora não quer ser eliminado antes. Não, ele não vai ser... Ele não vai ser eliminado. Ele vai... Tu não está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele não vai ser eliminado, ele vai apanhar. Ele vai ser Davi. surrado. Não, pode haver melhora logo adiante com a lesão, com a volta dos titulares, com o reforço. Não vai ter melhora, Davi, porque continua pode. com a mesma ideia. Não, Davi, olha só, o que eu estou argumentando para dizer que eu coloquei o Quem combo, disse tá? que não pode mudar, cara? Pode mudar também. Pois é, mas eu só coloquei aqui a debate, o empate no Grenal não ser bom para o Grêmio, porque eu estou dizendo a vocês que o razoável que haja um vencedor do outro lado, este vencedor do outro lado, seja a Católica, seja o América, ele vem jogar contra o Grêmio em Porto Alegre por 2 de 3 resultados. E o Grêmio do desempenho atual, se tiver que só vencer uma partida para dar certo, para ir adiante, ele estará dramaticamente embretado, porque ele não tem o que oferecer nesse momento. Por isso que empatar o Grenal, mesmo fora de casa, é ruim, porque o outro time que vai ultrapassá-lo vai jogar aqui por 2 de 3 resultados. Esse é o argumento para botar na mesa. Mas, Maurício, com o desempenho atual, a chance do Grêmio no Grenal é menor de não ter ganha sucesso. nem o Grenal, claro. É menor de ter Grenal. sucesso do que ter contra o América de Cali e a Católica dentro da arena. Claro. Entendeu? Leonardo Oliveira, me explica, Leonardo Oliveira, o primeiro e o segundo tempo, vamos falar um pouco do Inter, depois a gente pode voltar ao Grêmio. Primeiro e segundo tempo, o que é uma coisa e o que é outra? O primeiro tempo do Inter foi do alto nível do Inter, né? Articulou. O primeiro gol é uma jogada que é da saída de bola. Tem troca de passe, tem inversão, é um gol de manual. Mas aí teve o lance errado do Zé Gabriel, e, né, o primeiro gol. Aí tem a questão do zagueiro jogar do lado contrário, como ele é destro, nessa saída de bola ele sai por dentro, não sai por fora. Mas o grande problema do Inter, Pedro, foi o gol no início do segundo tempo. Aí se desestabilizou de uma forma o Inter. Eu acho que o América marcando isso vai acontecendo, e aí é o antídoto que precisa ser criado. O Ceará fez isso, o Bahia fez isso. O time que marca avançado o Inter atrapalha o Inter, tira o Inter do conforto dele. E o Inter sente. Tanto sente que o rendimento dele decresceu. E dessa vez ele tentou fechar espaço, não conseguiu com o Johnny. Foi uma vitória, porque eu estava revendo até os lances antes do Sala. O gol do Bosquilha, ele não tem, ele chuta. E o chute nem é tão forte. Foi uma vitória que, com uma boa dose de sorte, que livrou o Inter de pagar um preço caro por um segundo tempo horrível, em que o Eduardo Cudê vai ter de encontrar soluções para essa questão. Quando o Inter é pressionado, e ele faz muito bem, ele pressiona muito a saída do adversário, mas quando ele é pressionado, ele acusa de forma muito forte o jogo. Mas, ô Leonardo, na verdade, assim, ó, o que eu acho é que o que aconteceu no segundo tempo é um exemplo clássico daquilo que está na cartilha do futebol, né? O time que voltar para um segundo tempo, depois de ter feito um primeiro tempo primoroso, mas se voltar no segundo tempo realmente achando que o jogo já está ganho e achar que os próximos 45 minutos já estão resolvidos por si só,
vai se complicar Não, ainda é mais isso. uma competição como a Libertadores. Acho que não é isso, acho que o Leonardo tem razão. O time que marca o Inter lá embaixo, o Inter não tem facilidade para sair jogando. Em cima, tu quer dizer? Isso, mas o Inter, mas eu estava escutando a jornada da Gaúcha e o Guerrinha foi muito claro no intervalo ali quando vocês dois conversavam, Pedro, tu e ele. O Guerrinha foi muito claro na dica, inclusive. Ele falou assim, olha, depois desse primeiro tempo primoroso, no que o juiz apitar para começar o segundo tempo, o Inter tem que voltar muito mais ligado do que foi no primeiro tempo para não dar chance para azar. E isso realmente também está na cartilha do futebol, né? O time que realmente achar que o jogo já está administrado não vai estar bem, ainda mais numa competição como a Libertadores, né? Ô, Rafael, e o Kudê, quando terminou o jogo, a reação do Kudê foi maravilhosa, porque ele não conseguiu nem comemorar o gol do Bosquilha, né? Espetacular. Ele saiu com as mãos na cara, como se a gente tivesse tomado o quarto gol, né? E eu achei interessante isso, porque prova que o Kudê sabe exatamente quais são os erros, o que precisa corrigir, e isso ele está fazendo com o tempo mesmo, né? Houve duas trocas do Inter no intervalo que não se justificam. E não foi troca de peça. Não, eu até não vou citar o troca de peça porque o Nonato foi sair adiante. E não deveria ter saído, me parece. Eu estou falando troca de procedimentos do Inter comparado a esse melhor Inter elogiado por você e na transmissão elogiado pelo Guerrinha. O Internacional troca o trabalho de bola no meio-campo por um festival interminável de ligações diretas. E o Internacional troca a marcação intensa que fazia adiantada no primeiro tempo por uma marcação distante que abria espaços no meio-campo que o América Veloz conseguiu aproveitar. Essas trocas foram fatais para o Inter. Mas aí aquilo que disse o Leonardo, o Inter foi empurrado. Foi o Inter, o América deu mas aí para um pouquinho. O Inter é empurrado pelo Atlético Mineiro, é empurrado pelo América, todo mundo empurra o Inter. Mas aí o problema, Maurício. Os times que marcam a saída de bola do Inter dificultam o trabalho do Inter. Então, mas esse jogo não faz isso no primeiro tempo direto, Davi. Por que não faz no primeiro tempo, só faz depois do intervalo? Mas aí houve uma mudança. Houve uma mudança do adversário. O América não ia conseguir fazer esse jogo inteiro ontem. Não tinha condições nem de ritmo para marcar alto lá na frente o tempo inteiro. Vocês não acham que houve uma mudança séria, grave, uma mudança que tornou realmente diferente o adversário do Inter? O adversário mudou a sua postura. Sim, e aí o Inter sofreu aquela marcação no seu campo. Inter e Ceará, eu estava comentando o jogo, né? Porque teve um período ali que era só elogios pro Inter, ninguém podia criticar o Inter, né? Mas o cara, assim, se tu olhar só o resultado, tudo bem, mas isso não quer dizer que tu não possa encontrar críticas e fazer ajustes. Essa questão da saída de bola é um problema sério do Inter. E, inclusive, ontem o Eduardo Cudê disse, olha, vou ter que repassar alguns conceitos com todos os jogadores aí. Contra o Ceará, o Inter quase perdeu o jogo antes de fazer lá o 2-0, porque é só colocar 3 jogadores em cima dos 2 zagueiros e do volante que sai do Inter, o Inter perde a sobe e se atrapalha para sair. O Inter é um time que consegue tomar a bola ali na intermediária e lá na frente, e aí sim, quando ele tem espaço, ele sabe o que fazer. Infiltração, o Bosquilha passa por trás do Galhardo e faz o gol como ontem. Agora, quando ele tem que, desde aqui de trás, com um pouquinho de marcação apertada sair, o Inter tem severas dificuldades. E se fizer isso contra o Flamengo, Maurício, aí acabou, né? Tá, mas deixa eu só lembrar o seguinte, o que eu tô tentando argumentar, Léo, o que eu tô tentando argumentar com você e com todo mundo que está na mesa é o seguinte: se basta o time adversário mudar de postura para o Internacional diminuir, nós não temos um candidato a título em nenhuma competição. Esse é o problema. O Internacional é um time que está, é isso que eu quero alertar. O Internacional tem, de um lado, uma postura de time adversário que muda, mas o outro lado, quem muda de postura é o Inter quando tem a vantagem. E isso está errado. O Inter tem a vantagem e volta para o intervalo marcando de longe. O Inter volta do intervalo e, ao invés de trocar passes para ter a bola, faz ligação direta. Isso não tem a ver com o adversário, tem a ver com o Inter.
O Inter muda há uma parte importante da queda de produção do Inter que independe de contra quem ele esteja jogando. O Internacional muda equivocadamente de postura e aí o adversário cresce. Não é uma coisa só, é isso que eu quero argumentar com você. Foi o contrário, Maurício, do jogo que o Diogo citou. O Diogo citou o jogo do Ceará, e realmente o primeiro tempo, o primeiro tempo do Ceará. Eu só peço Galeto Mamamia pro Inter. Na volta Leonardo? do intervalo continuamos, vamos eu não mudo nunca esses porque... galetos. Isso, porque eu sou que nem tu, eu não mudo. Eu ligo 37 mil e peço o Galeto Mamamia. Por quê? Porque tem qualidade. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação de Gimo Álcool 70 aerosols. Pedro, em relação ao que virá, Davi, muito rápido, só para não perder o gancho. Em relação ao que virá na próxima quarta-feira, a prévia do final de semana é outro teste de fogo para o Grêmio, porque enquanto o Grêmio enfrenta o Palmeiras precisando ganhar para não se aproximar da zona do rebaixamento, o Internacional terá um dia antes, um dia a mais de recuperação, embora no meio disso haja uma viagem longa para Fortaleza de volta, mas é uma viagem de voo fretado. Então, entre todas as coisas que diferem o Inter do Grêmio nesse momento, o Grêmio vai ter um jogo grande na sua casa, enorme e difícil, depois jogará um Grenal fora da sua casa sem zaga titular e nem a zaga B. O Internacional tem o jogo na sua casa contra o Grêmio, na condição de líder da Libertadores, e no Brasileirão, mesmo um empate em Fortaleza, mantém o Internacional nesta condição. E isto tudo, se você fizer o combo para o Grenal de quarta-feira, vai cada vez mais pesando contra o lado de quem até agora não perdeu o Grenal na temporada. Dizer que a gente estava analisando o comportamento do Inter no segundo tempo de ontem, e o fato de o Inter fazer a ligação direta, Maurício, como tu estava dizendo, também acontece porque ele sentiu a marcação do adversário. Né? O adversário que, inclusive, nós nos enganamos, né? Nós pensávamos que o América de Cali ia sentir a preparação física no segundo tempo e não sentiu. O América de Cali foi forte no segundo tempo, ele correu no segundo tempo e marcou o Inter em cima no segundo tempo, o que, de certa forma, surpreendeu. Teve momentos, inclusive, que estava 3-3 o jogo e o América de Cali perdeu um gol. Não, defesa do Marcelo evitou a derrota, né, Davi? Pois é, e um jogador que eu admiro, acho um grande jogador, me surpreendeu pelo certo, não sei se está desencaixado, despreparado, que foi o Moledo, zagueiro. Que ele não foi bem nesse jogo de ontem. Ele vacilou de um jeito que não estava acostumado de ver o Moledo vacilar. Mas porque tá sem ritmo de jogo, né? Futebol Davi? é bom por isso, né? Cada um vê o futebol de uma maneira, né? Eu acho que o Moledo foi disparado o melhor zagueiro do Internacional. O menino foi muito mal. Muito mal. Eu não vejo que o América de Cali tenha empurrado o Inter, primeira coisa. Eu acho que o jogo de ontem teve um facilitador, que é aquele gol a menos de um minuto. Toda vez que tu sai ganhando o jogo, 1 minuto de jogo, tu tira o adversário do prumo. O adversário precisa mudar toda a sua estratégia. E aí logo em seguida tu faz o segundo. Ficou muito claro ontem que o América de Cali joga com a bola. Sem a bola não sabe jogar. Tomou 4 gols. 4 gols. Fez 3. Fez 3-1 por desatenção do menino numa saída de bola, que eu há muito tempo bato nisso. Quem tem que sair com a bola é quem tem habilidade. Não é sair por sair, eu vou sair porque você... Não, aí tu vai errar. Tu vai proporcionar, tu pega o teu time saindo e pega o adversário, te pega com as calças na mão. Foi o que aconteceu. O segundo ele botou gol... o menino porque ele sabe sair jogando e por isso tirou o Moledo. Mas botou o menino fora do lugar. O menino ali não se deu bem. Ele não é daquele lugar ali. Ele ali sentiu uma dificuldade. Guerra. No lado esquerdo a bola sai por dentro, né? E contra o Bahia sentiu foi ali daquele lado também. E outra coisa, como o Wendel ontem foi muito mais atacante do que defensor e fez uma partida muito boa se candidatando, inclusive a virar titular em seguida, aquele lado ali ficou desprotegido. E aí o que fez o treinador do América de Cali? Pegou o número 11, que é o melhor jogador, o mais habilidoso deles, tirou do lado esquerdo e botou do lado direito, onde tinha o buraco para ele atacar, porque o Saravia não subia tanto. Quem subia era o Wendel. O Saravia guardava mais posição. Então o lado direito do Internacional deu conta do recado. O lado esquerdo ficou fragilizado.
Mas o gol no início do jogo ajudou muito. E o mais importante de toda essa conversa fiada é que o Inter ganhou. O Inter descomplicou um jogo que estava fácil e depois ele mesmo se complicou e acabou conseguindo os 3 pontos. Ganhando o Grenal, passou de fase. Viu, Guerrinha? Passou de fase. Viu, Guerrinha? E eu acredito muito que a solução no fim, tá? Tudo bem que foi um chute fraco, que foi deslocado pelo zagueiro, mas a bola entrou, conseguiu com muito mais sorte do que juízo o resultado, que foi muito importante mesmo, principalmente pelo jogo tá na mão e eles se esvair com o empate do América, mas foi resolvido. Agora, eu tenho absoluta certeza que ele foi resolvido por um brasileiro, né? O brasileiro Andrés Nicolás D'Alessandro entrou, botou o pezinho em cima da bola, entrou bem. Coordenou, articulou e realmente foi responsável para que no final das contas, naqueles últimos 15 minutos, apesar do Lomba também ter salvado uma chance de gol do América de Cali, foi o brasileiro D'Alessandro, que hoje tá com a sua cidadania aprovada e oficializada, foi o brasileiro D'Alessandro que botou ordem na casa ali e nos deu essa vitória. Malenotti, o que precisa ser corrigido com urgência é que o Inter tem que parar de tomar gols. O Inter tem que encontrar um jeito de tomar menos gols. Ontem tomou 3. Meu amigo, 3, tu tem que fazer 4. Ontem fez. Mas e depois, na maioria dos jogos, vai fazer? É muito complicado. Então, ontem surgiu uma pressão muito grande. Ontem surgiu uma pressão muito grande em cima do goleiro Marcelo Lomba. Tu concorda com isso? O Guerrinha levantou esse assunto ontem, né, Guerrinha? Eu acho que ele não está num bom momento, Pedro. Acho que ele não está num bom momento. Bom, mas o que eu ia dizer, o time que defende bem, ele ataca bem. O time que defende mal, ele está sempre fora do lugar. Aí ele tem dificuldade para atacar. E o Inter não defendeu bem ontem no segundo tempo. O Inter, sei lá se achou que o jogo estava resolvido, os caras não vão fazer 3 gols na gente, e acabaram fazendo. Então, e tu precisou fazer o quê? Tu precisou fazer um milagre no final do jogo. Tu viu, Maurício, que tem um determinado momento que o Inter, para segurar o resultado, faz a dupla, Johnny e Lindoso. E aí toma o gol com os dois e de contra-ataque. Aí em seguida entra o D'Alessandro, e aí o D'Alessandro começa a ter controle de bola, ter um pouco mais de volume. Entra de armador, né, Diogo? Não, porque o D'Alessandro entrou no lugar certo, né? Área, coordenadas por ele, a falta acontece, mas é ele que coordena, e aí o Inter vai pra frente e faz o gol. E porque o D'Alessandro entrou no lugar onde ele tem que estar. Não é como segundo atacante do lado do Galhardo lá na frente. A diferença em relação à presença dele... A presença dele contra o Goiás, Rafael, foi exatamente como você está dizendo. Primeiro que o Inter fica com 1 a mais logo cedo, mas o D'Alessandro não vem armar. O D'Alessandro continua colocado numa posição adiantada demais, em que às vezes recebia a bola de costas. Ontem, quando ele entra, e já poderia ter entrado inclusive antes, mas quando ele entra para armar, para ter o campo todo vislumbrado de frente. Ele recebe a bola e não tem que girar o corpo para escapar de um volante. Ele está recebendo a bola de frente. E o lance que mais marca essa mudança de qualidade quando o D'Alessandro está no campo é um lançamento de 40 metros que ele encontra para o lateral direito do Inter, maravilhoso. Que ele dá o lançamento sem ver o cara. Ele está projetando que tem o lateral e acerta o passe assim. O Inter muda de patamar com o D'Alessandro de qualidade técnica. E sobre Lomba, só para pegar o gancho, Léo, o Lomba de fato não está vivendo o melhor momento comparado ao que já viveu, mas no jogo de ontem, a mim parece que nenhum dos gols passa por ele. O primeiro é muito forte e muito de perto, o segundo é uma bola rebote de travessão e o terceiro é uma cavadinha que tem a habilidade do atacante. E a virada de jogo que pega o atacante com uma avenida, né? Porque o Saravia tá voltando, mas o Saravia tá lá em Guaíba ainda, né? Tem que atravessar o rio para conseguir chegar no cara. E não consegue encostar. Até não vi. Contra o Goiás, sim. Contra o Goiás ele acaba falhando no lance. A questão do D'Alessandro entrou muito bem mesmo. O D'Alessandro entrou muito bem. Tecnicamente é um diferente, mas é uma pena. O tempo dele é esse, né? Ele entrou, jogou os 10 minutos, mais os acréscimos,
e fez a diferença. O problema é que não dá para contar com ele nos 90 naquela função. Mas se ele tivesse, Léo, entrado, em vez de entrar com o Johnny Lindoso, essa alteração antes. Tá bem, eu concordo contigo. 90, 100 e tantos minutos, ele não consegue fazer ali na linha de 13 e voltar box to box, tá bem. Aquela hora, mas Diogo, talvez tu tem razão, sempre essa alteração. Oi. Aquela hora do Johnny, não era o Johnny, era ele. É a hora para pisar na bola. É para tirar o time do adversário tirar o do conforto. Fazer o adversário correr, não. Deixou para botar quando a casa estava pegando fogo. É verdade, estava pegando fogo. Naquele momento estava realmente bastante complicado. Bom, nós temos então Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar. Não temos. Eu acho que o Duda Gato já foi demitido. Ele não tá lá. O Duda tá no RH. O Duda foi demitido. Com as cartas. Não, Davi, é que tem o papo aí que cai o preparador físico, cai o diretor do Duda, Voltei, desculpa. Quem é que vai ser demitido, o Pedro te perguntou, Duda? Não, é que assim, ontem durante o balanço, eu recebi uma informação, o Andrezinho estava comigo e também compartilhou dela, não sei se temos a mesma fonte, não sei a do André, que o preparador físico, que veio da Tailândia, que está todo mundo falando, preparador tailandês, eles estão chamando, mas não é, né? É o Márcio, preparador físico Márcio, e também o Klaus Câmara, eles podem perder os seus empregos. Ontem eu recebi essa informação, ainda não se confirmou, o Simon ampliou ela em Esportes ao Meio-Dia, colocando que eles estão no voo de volta e aí não teria como demiti-los para não ter aquele clima, já que o avião, todos voltariam juntos para Porto Alegre. Mas assim, não recebi informação ainda se vai ter essa reunião agora. Parece que tem uma reunião hoje à tarde com os pares e as coisas podem evoluir nesse sentido. Em redes sociais a gente já tem visto muita gente, mas sem informação, muito de nome, de desejo, muito voltando e especulando aqueles nomes antigos que já fizeram algum sucesso no clube, né? Sempre colocam o próprio Rogerinho, que tá sem clube, atualmente estava treinando o Edilson, que postou em redes sociais. E aí, bom, o executivo não sei se especula, afinal não oficializou nada. Ainda não está oficializado, Pedro, mas assim, há uma informação e ela é bastante forte. Engraçado, é curioso, né? A direção do Grêmio, ela cerca o Renato. Ela vai cercando. Outra vez foi isso. Todo mundo que estava em volta do Renato foi demitido. Todo mundo. O Renato ficou. Foi demitido o preparador. O Duda fez a relação aí, listou. Mas ele é uma entidade, né? Exatamente. É aí que tá, o Pedro. Como é que tu vai demitir uma estátua? Não pode. Não tem como. Não vai demitir uma estátua. Ou se o Renato for sair, é ele que decide sair. Não, ou é comum acordo, né? Tipo, Sim, pois mas ele dizendo, de verdade, eu acho que já não dá mais hoje, e tal. Hoje, antes do Grenal, eu tenho certeza absoluta que não vai ser demitido. Posso queimar minha língua, mas assim, não consigo imaginar o presidente. Não tem informação, eu digo mais pelo perfil que eu conheço do Renato, de gestão do Renato, do Romildo, e pela relação que há com o Renato. O Renato só vai embora se demitindo, Duda. O Renato só vai embora se demitindo. Não sei. Então ele não vai. Então ele não vai. Sei, Maurício, ele não vai se demitir. Também, né? O que pode acontecer é uma conversa, e aí a maneira com isso vai ser exposto externamente pode ser uma combinação. Eu digo que eu pedi demissão pra gente poder nos ajudar aqui, sabe? Mas assim, eu não sei, de verdade, cara. Não acho que seja o Klaus é um cara muito ligado ao Renato, né? E há aquela questão toda que há em todo clube. A gente conversa com os dirigentes de clubes, tem o futebol e tem a administração. E há essa tensão no Grêmio entre a administração e o futebol, e a administração a gente não fala do presidente Romildo, que tem uma relação ótima com o vestiário, com o Renato, mas há uma tensão, porque um quer o dinheiro, o outro segura o dinheiro, enfim. E o Klaus é o cara que é o da confiança do Renato ali no futebol. Ele é o cara que executa as coisas. O Renato, o departamento de futebol do Grêmio tem muito forte a figura do Renato, né? E ele lida muito diretamente, claro, com o Paulo Luz, mas com o Klaus, que é o cara da confiança dele. É que o Renato não pode ser ingovernável, né, Léo? Quem é que mandou contratar 4 jogadores rebaixados do Cruzeiro? Foi o Klaus ou o Renato? Certamente o Renato
técnico pediu esses jogadores, né? Então o Klaus só fez a operação ali, viu o preço, pagou, assinou, encheu o papel. O Klaus é o cara que executa, ele é o diretor executivo. Fez o contrato, né? Então Mas, não assim, é ele que tem que sair, então. Ele só é o executa. executivo. Mas assim, e quanto à questão do preparador, na boa, gente, até, o preparador não é o problema do Grêmio. Não é o problema do Grêmio. É um dos. É um dos. Mas o Grêmio não vai ter nem tempo de treinar. Não vai tem fazer tempo. o preparador para seguir na viagem do Mas se vai ter que trocar já, né? Não, pra que vai esperar? Não, vamos esperar. O Grêmio tem 4 jogos importantes pela frente, como vocês estão dizendo, tá? Tá todo mundo dizendo. Palmeiras, 2 Grenais e mais Atlético. Tu não corrige. 4 jogos. Tu não corrige, mas aí tu vai deixar tudo errado. Físico. Não, já que não vai corrigir a tempo desses jogos, vamos deixar errado do jeito que tá. Eu acho que não. Eu acho que o que teria que é que a gente tá, digamos assim, existe um trauma no Rio Grande do Sul por causa do Grenal do 5-0, que o Pífero mudou 2 dias antes, o técnico. Fato novo, 2 dias antes. 2 dias antes não é uma semana antes, já começa por aí. Já tem essa diferença. Bom, se eu 3 acho dias não é 2. Claro que não. E nem 4. Agora é o seguinte, se o presidente, se o dirigente tem a convicção, vou mudar o técnico. Não, mas eu não vou mudar o técnico agora, porque tem 4 jogos importantes. Não, mas se ele tem convicção que o técnico é o responsável pelo... Mas você acha que o Romildo tem essa convicção, Não, Davi? eu Eu apostaria com você o seu carro zero que não. Não, eu estou dizendo se o presidente tem essa convicção. Agora, se ele não tem essa convicção, bom, aí tem que ver o que ele vai fazer para mudar. Mas o certo é o seguinte, né? Se ele acha que o preparador físico, está todo mundo falando do preparador físico há horas, né? Se ele tem que ser mudado, mude-se agora. Mude-se agora. Bom, então não é o técnico, mas tem problemas técnicos, então chama o técnico. Olha, tá errada a coisa aqui, Muda agora o horário comercial. Tem que chamar o comercial, chama o comercial, rapaz. Chama o comercial. Chama. Vem cá, guria. Vem aí. Estamos de volta com Sala de Redação, 2h23. Atenção, Ambrósio manda dizer que o Grupo IESA tem toda a linha BMW Mini e também BMW Dotos com descontos exclusivos para produtor rural e CNPJ. Até domingo, eu estou avisando, o Ambrósio está avisando. Depois não aproveitou essa barbada aí, azar é teu, tá legal? Grupo IESA, vamos juntos. Bom, nós estamos chegando no final do programa, né? Deixa eu só trazer mais um dado aqui que eu acho que acabou passando da ordem de jogos do Grêmio, né? É Palmeiras, o Grenal, depois o Atlético fora, a Católica e depois da Católica, Grenal de novo outro pelo Grenal. Brasileirão, dia 13 de outubro. Não, mas o pior Grenal é esse, que o Grêmio não vai ter nem a linha de zagueiros reserva. Quem vai jogar é o Juan, né? Juan e o Rodrigues. Hoje seria Juan e Rodrigues. Se tiver o Jean-Pierre voltando de lesão muscular, se tiver o PP voltando de lesão muscular, um time que tenha 2 jogadores protagonistas voltando de lesão muscular, o medo de que a perna abra de novo é enorme, né? Porque a perda seria o dobro do tempo. Mas tem que jogar o Diogo Barbosa, né? Também, que nós pagamos uma fortuna aí, e o jogador de qualidade, você tem que começar a usar ele. E tem outra coisa, Pedro. Eu entrevistei Marcelo Oliveira pro meu canal no YouTube, que é teu vizinho e tudo mais, ainda não coloquei lá no canal. Mas eu tava perguntando em relação a como ele tá jogando, porque como Jeromel, Kahneman, David Braz e Paulo Miranda estão fora, sobraram os 2 meninos, né, que estão inscritos, que sorte que estão inscritos, né, poderiam não estar inscritos, tem isso aí também, né, se a Conmebol não abre esses mais de 50 anos. Aí bota Darlan na zaga. Exato, não sei como é que faria. Mas o Marcelo Oliveira, eu falei com ele, ele não disse faz assim, Duda, eu estou treinando. Ele disse, Duda, eu estou treinando, mas assim, não joguei ainda. Estou no timing do Renato, que sabe como fazer. Então, por mais que ele esteja à disposição, não acho que é por isso que ninguém está especulando a volta dele como titular num jogo desse tamanho. Faz mais de 1 ano que ele teve lesão, ele fez uma cirurgia muito complexa, 1 ano e meio. Imagina botar o jogador num Grenal de cara. Não, sem dúvida. Eu tô colocando a título de informação, acho que é pertinente. Perfeito. Mas assim, deve ser Juan e Rodrigues, a não ser, eu vou chutar o negócio aqui. Mas o Kahneman não tem chance de...
Não, pro Kahneman não Grenal tem? ele até pode voltar, a gente não sabe como é que ele vai estar, né? Pois eu acho que a chance do Kahneman voltar. Tá, Guerra, tem uma outra coisa que eu vou especular, Duda, tá? Podem me xingar, falar o que vocês quiserem. Dele jogar pode xingar. Com o Cortez por dentro, como um zagueiro pela esquerda, e o Diogo Barbosa de lateral esquerdo. Mas eu acho bem razoável essa tua indicação aí. Ele é muito bom defensor. O Cortez tem duas vantagens. Ele é bom defensor pelo lado, como marcador, e ele tem um senso de cobertura por dentro, Pedro. Atrás dos zagueiros, ele cansou de fazer aquele tipo de corte da bola diagonal, que ele atrás do Kahneman e do Jeromel bota para escanteio. Não é absurdo não, Duda. É uma solução dentro do quadro que se apresenta extraordinária, é o melhor. Porque o Diogo Barbosa é um jogador que foi contratado para ser titular. Tu não tem zagueiro, bota um cara que tem experiência, que não vai tremer. Imagina o Juan e o Rodrigão. Hein, e eu vou te dar uma antecipada que eu acho que vai acontecer. Tá. Pelo momento, pelo jogo ser no Beira-Rio, o Grêmio vai com 3 volantes. Vai com o Lucas, com o Darlan e vai mais o Matheus Henrique. O Matheus Henrique. Não, Guerra, eu vou falar uma frase ele não pode forte. correr o risco de tomar uma bolachada. Então ele vai povoar o meio-campo. Sem dúvida. O Grêmio hoje é o do Inter do Odair. É o outro aquele boa. do 0-0. Mais ou menos. A proporção de antes de um jogo é por aí. Então acho que o Grêmio vai ter as suas precauções suficientes, entendendo o seu momento, o que vale tudo isso, porque além de ser um Grenal de Libertadores em termos de tabela, tem a rivalidade, tem os 9 jogos e tem um amontoado de corneta de um lado aí, que o outro lado também tá querendo. Mas vai ser curioso, né? Porque o Renato sempre defendeu um time pra frente, sempre condenou, assim, quando tinha jogador, né, Diogo? Tu te lembra em 2010 ou 2011, ele fez um time com três zagueiros. Ramiro Riveiros e às vezes três zagueiros e 3 volantes. Não era o Souza, era outro volante, volantão. Era Ramiro Riveiros e mais um outro volante que eu não me lembro. Era o Souza, cara. Acho que era o Souza. Fernando. Souza, Riveiros e Ramiro. Era aquele meio com 3 atacantes. Souza. Bom, meus amigos, muito obrigado por tudo. Vocês são maravilhosos, tá? Vocês são muito queridos, mas o tempo terminou e vocês agora fiquem falando com as paredes em casa, tá? Porque quem vem aí é o alemão, também conhecido por Leandro Stout, que traz as informações que serão objeto de análise, entrevista e informação. Objeto de análise. Bonito isso, né? Bonito. Do Gaúcha Mais. Fala, alemão. Pedro, o Gaúcha Mais vai acompanhar à tarde a primeira entrevista do professor Carlos Bulhões depois da nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que foi o 3º colocado na votação na comunidade da universidade, a votação interna. É um tema que vem gerando grande debate na maior universidade do Rio Grande do Sul, e o professor